Olá, turma. Vamos dar início à nossa videoaula de correção dos exercícios do volume 3, páginas 27 e 28. O primeiro exercício é o de aprendizagem número 17. Nesse exercício, é solicitado que vocês comparem a formação de gêmeos monozigóticos e dizigóticos e as características de cada tipo de formação, né? Então, gêmeos monozigóticos são aqueles formados a partir da fecundação de um único óvulo por um único espermatozoide. Então, nesse caso, é formado um único zigoto que cresce muito, divide-se em duas massas, cada uma delas vai dar origem a um indivíduo, que é geneticamente igual, né? Já os gêmeos dizigóticos, eles são formados a partir da fecundação de dois óvulos distintos por dois espermatozoides distintos. Nesse caso, os indivíduos formados podem ou não ser do mesmo sexo, mas o que é uma verdade absoluta para cada caso de gêmeo dizigótico é que esses gêmeos vão compartilhar o útero ao mesmo tempo na mesma gestação, ok? Já o exercício de número 18, ele já fala, uma é branca, tem olhos azuis e longos cabelos ruivos. A outra negra, cabelos cacheados e olhos castanhos. Essas características não seriam surpreendentes se Maria Lucy Aylmer, de 18 anos, não fossem irmãs. Irmãs gêmeas, por uma condição bastante rara. As duas possuem características físicas opostas. As jovens, nascidas em janeiro de 97, são filhas de pai inglês e mãe com origem jamaicana, e têm mais 3 irmãos. As meninas são gêmeas bivitelinas. A cor da pele dos nossos irmãos está entre a minha e a da Maria. Estamos nos extremos opostos do espectro e todos eles ficam em algum lugar ali no meio, brincou Lucy em entrevista ao jornal britânico Daily Mail. Considerando a reportagem anterior e os seus conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. Identifique o tipo de gêmeos representado pelo caso dessas irmãs. Bem, o próprio enunciado fala, elas são bivitelinas. Se elas são bivitelinas, elas são dizigóticas. B. Explique por que é possível que as gêmeas da reportagem tenham características distintas. Bem, elas são diferentes porque elas são oriundas da fecundação de dois ovócitos por dois espermatozoides distintos. Dessa forma, elas são geneticamente distintas como quaisquer outros irmãos seriam, ok? Já o exercício de aprendizagem número 19, ele fala, há muitas lendas sobre irmãos gêmeos. Por exemplo, há pessoas que dizem que um gêmeo consegue sentir o que o outro sente. Do ponto de vista científico, não há qualquer indício de que isso seja possível. Explique, usando elementos estudados até aqui, essa impossibilidade. Bem, a gente já aprendeu o que são gêmeos monozigóticos. São aqueles que vão decorrer da fecundação de um único óvulo por um único espermatozoide. Nesse caso, esses indivíduos serão geneticamente iguais, ou seja, eles são clones. Porém, nada determina que ambos sejam capazes de responder às influências ambientais da mesma forma, porque cada um tem uma sensibilidade e uma percepção ambiental distintas. Portanto, não há um fundamento científico, de fato, para a descrição do que está enunciado na questão, tá? O que não quer dizer que não aconteça. Vamos lá com relação ao exercício proposto número 1. Ele já fala o seguinte, estudos sobre efeitos do treinamento mostram que genética favorável não é tudo no esporte. O tipo de treinamento é um dos fatores que influenciam as características da musculatura dos atletas, conforme as provas que realizam de força ou de resistência. Essa adaptação é definida como plasticidade fenotípica, pelo professor José Eduardo Bicudo, do Instituto de Biociências da USP, que pesquisa os fenômenos ligados à fisiologia do esporte. Considerando a reportagem
e os seus conhecimentos sobre o assunto justifiquem o fato de a genética não ser capaz de determinar o sucesso no esporte, né? É claro que o treinamento físico ele vai levar a uma hipertrofia muscular. Porém, essa característica ela não influencia na constituição genética do indivíduo, ou seja, uma vez que o indivíduo adquire essa hipertrofia, ele não é capaz de repassar às gerações futuras. Por quê? Porque foi uma resposta fenotípica observada a partir da interação do genótipo do indivíduo com a influência ambiental. Então, a estimulação para o exercício favoreceu a hipertrofia. Por isso, esse indivíduo apresenta essa característica. Mas só por isso. Se amanhã ou depois ele deixar de exercer a mesma pressão, né, a mesma influência ambiental sobre esse genótipo, amanhã essa característica de hipertrofia ela já não pode, ela pode já se mostrar de uma forma diferente, ok? O exercício 2 é um exercício mais conceitual, né? Então, ele quer saber qual que é o conceito de gene. Então, gene é o nome dado à porção do DNA que apresenta uma informação genética que é passível de ser transcrita e traduzida em proteínas, tá? Então, a porção do nosso DNA que codifica algo, eu chamo de gene. Exercício 4. Descreva as funções da mitose em organismos eucarióticos unicelulares e multicelulares. Então, a gente já aprendeu o que é mitose. A gente já sabe que a mitose é um processo através do qual uma célula se divide e origina duas iguais a ela. No ser unicelular, essa mitose está relacionada à reprodução. E essa reprodução a gente chama de assexuada, porque o indivíduo sozinho consegue se dividir originando dois. Já nos organismos multicelulares, esse processo mitótico está associado à renovação celular, ao crescimento do indivíduo, à regeneração tecidual. Então, o enfoque do processo mitótico aqui é diferente. Com isso, pessoal, a gente finaliza mais uma videoaula de correção de exercícios. Eu espero que vocês estejam bem e até a próxima.